E aí, minha gente, tudo certo? Então viva! Pessoal, vamos finalizar a resolução das questões da ficha 1. Esse é o quarto bloco e nós vamos resolver as questões de 16 a 20. Combinado? Muito bem. Vamos lá para nossa lousa digital encontrar as questões. Aí, a questão 16. Vamos juntos? Um carro faz um percurso de 140 quilômetros em 3 horas. Os primeiros 40 quilômetros ele faz com certa velocidade escalar média e os restantes 100 quilômetros com velocidade média que supera a primeira em 10 quilômetros por hora. Qual a velocidade média nos primeiros 40 quilômetros? Muito bem, pessoal. Você sabe que a trajetória pode ser retilínea ou curvilínea. A definição de velocidade escalar média como deslocamento escalar pelo intervalo do tempo independe da trajetória. Eu até evito desenhar a trajetória retilínea, prefiro a curvilínea para mostrar que não faz diferença para a resolução. Agora aqui, para ocupar um espaço menor na lousa, eu vou desenhar a trajetória retilínea apenas para a questão ficar mais organizada, certo? Mas repito que você pode usar sim a trajetória curvilínea se preferir. Então tá aqui, 140 quilômetros, os primeiros 40 quilômetros com velocidade v, que eu quero saber, né? E os restantes 100 quilômetros com uma velocidade que supera a primeira em 10 quilômetros por hora. Então aqui, além de você estar aqui organizando o segundo trecho, você sabe de um detalhe, que v está em quilômetros por hora. Por que v está em quilômetros por hora? Porque você está somando com quilômetro por hora, certo? Muito bem. Agora, se você somar o intervalo de tempo dessa primeira etapa, delta T1, com o intervalo de tempo da segunda etapa, delta T2, dá o tempo total que é de 3 horas, certo? Então, delta T1 mais delta T2, intervalo de tempo da primeira parte, intervalo de tempo da segunda parte, dá 3 horas, aqui você já sabe que tem hora, certo? Agora, intervalo de tempo, se velocidade média é o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo, o intervalo de tempo é o deslocamento escalar pela velocidade média, eu só troquei de lugar, certo? Então, intervalo de tempo 1, vamos lá, gente, qual é o deslocamento 1? 40 quilômetros, anota aí, 40. Com que velocidade? V. Mais intervalo de tempo 2, deslocamento, 100 quilômetros. Com que velocidade? V mais 10, igual a 3, certo? Precisamos resolver essa equação. Para isso, vamos achar o denominador comum do primeiro membro. Não é o produto, né? Você tem dificuldade nisso, ó. Aqui, o denominador comum desse primeiro membro vai ser V, que multiplica V mais 10. Aqui continua 3, tá? Estou resolvendo o primeiro membro. Vai, V que multiplica V mais 10 dividido por V. Dá V mais 10 vezes 40, fica 40V mais 40 vezes 10, 400, certo? De novo, V que multiplica V mais 10 dividido por V mais 10, dá V vezes 100, 100V, tá? Agora passa aqui multiplicando, ó, mas aí para ganhar tempo você já pode fazer essa conta aqui, ó, V vezes V, V ao quadrado vezes 3, 3V ao quadrado. V vezes 10, 10V vezes 3, 30V, igual 40V mais 100V, 140V, apertou? Mais 400. Apertou, mas deu um jeitinho aí, né? Deixa eu melhorar aqui. Espera aí. Dá pra gente ir puxando um pouquinho pra cá. Ficar mais folgado aqui, certo? Mais 400. Pronto. E agora? Agora vamos deixar, olha só, 3V ao quadrado. Matemática, tá? 140V vem pra cá como menos 140V, mais 30V, menos 110V. 400 vem pro primeiro membro como menos 400, igual a zero. Gente, você está de posse agora de uma equação do segundo grau, aquela do gênero ax2 mais bx mais c igual a zero, onde a é 3, b é menos 110 e c é menos 400. Para resolver essa equação, você vai usar a equação de Bhaskara, aquela que diz que x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é b ao quadrado, é b ao quadrado menos 4ac, certo? Matemática, tá em casa aí, tranquilo? Você já tem aqui quem é a, b e c. A é 3,
B é menos 110 e C é menos 400. Vamos começar com delta? Então vai. Delta. B ao quadrado, menos 110 ao quadrado, certo? Menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é menos 400. Então, delta... Peraí, deixa um pouquinho mais de espaço aqui. Pronto. Delta. Menos 11 ao quadrado, menos ao quadrado mais 11 ao quadrado, 121, 10 ao quadrado, 100, certo? Menos vezes menos mais, 4 vezes 4, 16 vezes 3, 48 com 2 zeros, 4.800. Então, delta, 12.100 mais 4.800, 16.900. Achou o delta? Agora vamos achar x, que no caso é v, tá? Para mim é v. Então, v é equação de segundo grau. Menos b, b é menos 110, então fica menos 110, fica 110. Mais ou menos raiz de delta, 16.900. Sobre 2A, A é 3, 2 vezes 3, 6, certo? Muito bem. V, então, ficou 110 mais ou menos. Pessoal, isso aqui é 169 vezes 100. Raiz de 169 é 13 e de 100 é 10, fica 130 então, certo? Sobre 6. Duas raízes, V' e V2'. V', 110 menos 130, menos 20 sobre 6. Menos 20 sobre 6 quilômetros por hora. Não serve, né? O negativo aqui não tem sentido. E agora 110 mais 130, 240, dividido por 6. Vou devagarzinho aqui, né? 110 mais 130, dividido por 6. V2', 110 mais 130, 240, sobre 6. Logo, V2', 40 km por hora. Deixa eu te dar uma dica. Não marca logo o gabarito, não, porque quando tem duas velocidades, às vezes você pode estar sendo cobrado sobre a segunda, e essa aqui é a primeira. Então, o que eu te dou de dica? Você volta lá para a pergunta para ter certeza que é essa que ele quer, a primeira velocidade, certo? Subir bem devagarzinho. Vamos lá. Qual que é a velocidade que ele quer? Ele quer a velocidade nos primeiros 40 km, foi quem eu chamei de V. Então, vou marcar o gabarito, 40 km por hora, letra C, gabarito, então, letra C. Pessoal, infelizmente, houve uma troca aí no gabarito, tá? Acontece, é ruim, não é o ideal não, mas às vezes acontece, me perdoe, e tá D, mas é C, o gabarito correto, tá bom? Muito bem, mas eu queria te dar uma outra dica aqui. E aí eu vou ficar até maior aqui, vou ficar um pouquinho na frente, mas só para você pensar. Tem ABCDE aí nas respostas? Você não acha que esses valores, 40 e 100, são valores simpáticos para você testar o ABCDE? Não entendi. Vai, sobe aí. Vai, vamos subir devagarzinho. Veja. A letra A diz o quê? 25 km por hora. 40 por 25 e depois soma 10. 100 por 35. Não dá 3 essa soma. 18, piorou. Fica maior ainda, que você diminuiu a velocidade. Então, se você dividir 40 por 18 e depois 100 por 38, por 28, não dá 3 horas. Agora olha a letra C, 40 por 40, 1 hora. A próxima velocidade, 50, 100 por 50, 2 horas. 1 hora mais 2 horas, 3 horas, olha aí. Ah, você está dizendo para a gente ir testando. Não, estou dizendo o seguinte, eu resolvi sem olhar o ABCDE. Sem olhar o ABCDE, resolvi na boa, tranquilo? Agora, veja, se você se enrolasse, você não pode se esquecer de um recurso que é ter o ABCDE. E aí você pode testar sim numa questão como essa. Você poderia resolver testando uma a uma sim. Não é o ideal, por quê? Porque pode ser que você tenha que fazer uma conta maior em outro tipo de questão. O ideal mesmo é você conseguir fazer do jeito que eu fiz e entender que você pode fazer a prova dos 9. 40 por 41, 1 hora. 40 mais 10, a segunda velocidade é de 50 km por hora. 100 por 50, 2 horas. 1 hora mais 2 horas, 3 horas. Tá aí resolvido. Espero que você tenha entendido, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima? Então tá, vamos lá. 17. Tá aí, vamos lá. Os pontos A, B, C e D representam pontos médios dos lados de uma mesa quadrada de bilhar. A bola é lançada a partir de A, atingindo os pontos B, C e D, sucessivamente retornando a A, sempre com velocidade de módulo constante V1. No outro ensaio, a bola é lançada de A para C e retorna a A
com velocidade constante de módulo V2 e levando o mesmo tempo que do lançamento anterior. Podemos afirmar que a relação V1 por V2 vale quanto? O que é comum aqui em cima? O que é comum nas duas situações? O intervalo de tempo. Então veja só, por que a gente não pensa simples? Está a fim de não usar o intervalo de tempo? Pode? Vou te explicar. Veja se não é mais simples. Qual que é a definição de velocidade escalar média? Vai lá. Velocidade escalar média é o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. Mas o intervalo de tempo não são duas situações? A primeira é A, B, C, D, A e a segunda é indo de A para C e voltando a A. O que é comum às duas situações? O mesmo tempo. Isso quer dizer que, quando eu comparar as duas situações, que é isso que você vai fazer, o intervalo de tempo não muda, é constante. Isso quer dizer, pessoal, que a velocidade média é proporcional ao deslocamento escalar. E o que é que isso implica? Que se você quer dividir V1 por V2, basta dividir ΔS1 por ΔS2. É mais simples. Descubra quanto é o ΔS da primeira situação, quanto é o ΔS... Opa, peraí que eu viajei aqui, né? ΔS1 por ΔS2. Descubra quanto é o ΔS da primeira situação, quanto é o ΔS da segunda e acabou. Você substitui aqui nessa equação 1 e a questão acaba, certo? Agora vamos ver esses ΔS aí. Da primeira situação, como é que é? Sai de A para B. Peraí, deixa eu caprichar aqui. Deixa eu escolher aqui um capricho aqui, gente. Ó. Sai de A para B, depois de B para C, de C para D e retorna a A. Deixa eu dar uma melhorada aqui. E retorna a A, certo? Esse é o deslocamento. Mas veja se você concorda. Aqui é igual aqui, né? São 4 deslocamentos iguais. Se eu chamar esse aqui de D, se eu chamar esse deslocamento aqui de D, o deslocamento 1 é 4D, concorda? Se eu chamar esse pedacinho aqui de A para B, de D, ó, A, B, C e D. Se de A para B for D, veja que o deslocamento inteiro é 4D, certo? Agora, quem é esse deslocamento D? Vamos pensar. O quadrado, se você fala que o quadrado tem lado L, como aqui é ponto médio, você concorda que essa medida aqui então vai ficar L sobre 2? E aqui também é L sobre 2? Eu estou te falando que tem um outro quadrado menor aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Vou destacar e desenhá-lo aqui embaixo, tá? Deixa eu desenhar um quadradinho aqui embaixo. Deixa eu caprichar aqui para você. Tem esse outro quadrado aqui, ó. Onde o que eu estou procurando é D. Cadê? Aqui, ó. Eu sei que o deslocamento para ele é 4D, né? Então, cadê? Vamos lá. D. E esse lado aqui é esse, ó. Como B é o ponto médio e A também, aqui é L sobre 2 e L sobre 2. Então, esse D aqui é a diagonal de um quadrado de lado L sobre 2. Você se lembra que a diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2? Se não, é só usar Pitágoras aqui, ó. Mas eu sei que muitos de vocês entendem isso, né? Então, a diagonal de um quadrado, quer que eu anote aqui, em algum lugar? Deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui. Se um quadrado tiver lado L, a diagonal D é L raiz de 2, certo? Então, esse valor de D aqui é o lado, que é L sobre 2, vezes raiz de 2. Só que o deslocamento 1, que é da primeira situação, é D mais D mais D mais D. O deslocamento 1 é 4D. Então, o deslocamento 1 é, 4 vezes L raiz de 2 sobre 2. Rapidinho. 4 vezes L raiz de 2 sobre 2. Olha aqui. D. L raiz de 2 sobre 2. 4D, certo? Posso dividir aqui por 2. E o ΔS1, que é da primeira situação, é 2L raiz de 2. Agora vamos achar o ΔS2. Como esse quadrado aqui está muito poluído, deixa eu desenhar aqui outro. Está muito poluído. Não vai te confundir. Deixa eu desenhar de novo aqui. Ó, a segunda situação. A segunda situação é a seguinte. Ele sai de A, vai até C e volta a A. Então, vou usar aqui uma reta de azul.
ele percorre de A para C e depois volta de C para A. Lembra que o quadrado, esse quadrado aqui, tem lado L, aqui ó, volta lá devagarzinho, ó. Esse maior é L, esse menor que é L raiz de 2, desculpa, que é L sobre 2. Então aqui é maior, é L, certo? Então de A para C percorre L, de C para A percorre L. Quanto é que ele percorre indo e vindo? O delta S2 então é 2L. Pronto. Encontrou o delta S1, encontrou o delta S2, você se lembra que o que você quer é V1 por V2, que é o mesmo que delta S1 por delta S2, que eu chamei de equação 1, lembra? Então vamos lá. Equação 1, para terminar a questão. V1 por V2 é o mesmo que delta S1, 2L raiz de 2, sobre delta S2, 2L. 2L com 2L, V1 por V2, raiz de 2. Raiz de 2, vamos procurar o gabarito? Eu preciso encontrar uma fração que deu raiz de 2. Vamos lá, devagarzinho. Tá aqui. Gabarito, letra C. Gabarito, letra C. Mas, gente, deu para entender aí? Só que eu tenho uma ideia. Calma. Respira. Você pode fazer mais simples ainda. Com mais segurança, mais rapidez, entendendo tudo. Certo? Vou te mostrar como. Preste atenção, tá? Olha para cá. Veja só. Tem um quadrado. Preste atenção. E enquanto um cara, olha só, vai assim, ó, o de azul, desculpe, o de vermelho, ele foi de A, vou colocar aqui, para B. O de azul, que foi de A para C, mas antes ele tá aqui, ó. Vê se você entende. Veja que um cara vai de A para B, esse outro que vai direto, ele vem aqui, ó. Depois, quando ele vem de B para C, o outro vai essa outra parte. Mas como é igual as quatro partes individualmente para eles, veja. 1 é o cara que vai pela diagonal. 2 é o cara que vai pelo lado. E eles chegam juntos. Enquanto a situação 2 percorre esse lado aqui, ó, a situação 1 percorre a diagonal. Eu tô te falando que o delta S1 é o delta S2 vezes raiz de 2. Mas se o delta S1 é o delta S2 vezes raiz de 2, então delta S1 sobre delta S2 é raiz de 2. Ah, eu não entendi. Por que você veio só até aqui? Porque, olha, a velocidade média não são quatro partes? A, B, depois de B para C, depois de C para D, depois de D para A. Mas veja, se você encontrar a velocidade média só nessa primeira quarta parte, é a velocidade média nas quatro partes que são iguais. Porque o tempo inteiro ele está com V1. Então, eu posso usar só essa primeira parte da figura. Veja que na situação 1, o cara vai pela diagonal, o outro vai pelo lado. Mas a diagonal é o lado vezes raiz de 2. Então, delta S1 por delta S2 dá raiz de 2. Vê se não é mais fácil. Que tal? Não é mais simples? Volta, dê uma olhada de novo, fica gravado, você pode assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Vamos lá para a próxima? Muito bem. 18, pessoal. Durante uma gincana, um candidato residente em M deve ir à cidade N e cumprir uma tarefa e voltar a M. O regulamento lhe permite duas alternativas. Ir desenvolvendo uma velocidade média de 60 km por hora e voltar a 40 km por hora, essa é a primeira possibilidade, ir a 60 e voltar a 40, ou ir e voltar com a mesma velocidade média de 50 km por hora. Para ser mais rápido, o candidato, gente, maior aqui, ó. Para ser mais rápido, ele tem que usar uma maior velocidade média. São duas situações. Na primeira, ele vai a 60, volta com 40. Na segunda, ele vai com 50 e volta com 50. Vamos chamar de 1 e 2. Primeira situação, vai a 60, volta com 40. Segunda, vai a 50, volta com 50. Não tenha dúvida que na segunda situação a velocidade média é 50 km por hora, porque a velocidade média da ida é a mesma da volta. Então, que a velocidade média na segunda situação é 50 km por hora, eu não tenho dúvida. Agora, eu preciso saber se ele indo a 60 e voltando com 40, se essa velocidade média é maior, menor ou igual a 50 km por hora, entende? Veja,
tem duas situações. Ir com 60 e voltar a 40 é a primeira. E ir e voltar com 50, que é a segunda. Na segunda, vou anotar aqui, a velocidade média na segunda situação, não tenho dúvida não. Eu já sei que é 50 km por hora. Agora eu preciso saber se ida 40 km por hora, volta 60 km por hora. Essa aqui é a primeira situação. A segunda, eu já sei que a velocidade média é 50 km por hora. Eu preciso saber se essa velocidade média 1 é maior, menor ou igual a 2. Maior aqui. Não faça conta. Dá para descobrir a velocidade média 1? Dá. Dá para você encontrar, sim. Tem gente que faz a conta, mas a questão não foi feita para isso, não. Ele não quer saber quanto é a velocidade média da situação 1. Ele quer saber, para ser mais rápido, qual das duas deve usar. Então, não vou calcular essa velocidade. Eu só preciso saber, com certeza, com segurança, se ela é maior do que 50 km por hora, se ela é menor do que 50 km por hora, ou se ela é igual a 50 km por hora, certo? Mas veja, 60 indo, 40 voltando, não dá 60 mais 40 sobre 2, 50? Não. Não, porque a velocidade média não é a média das velocidades. Na verdade, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Agora, já falamos sobre isso. A velocidade média se aproxima daquela que você usa durante maior intervalo de tempo. A velocidade média se aproxima daquela que você usa durante maior intervalo de tempo. Foco na lousa agora. Foco na lousa, certo? Para a situação 1, organizando aqui. Situação 1. A velocidade média é o ΔS sobre ΔT. O ΔS de ida é igual de volta. Isso aqui você já sabe, isso eu estou anotando para ficar melhor para você. Então é claro que se eu usar uma velocidade média maior, eu levo um tempo menor, concorda? Eu estou te falando que se você olhar para cá, você vai entender que o que o ΔT da ida é maior do que o ΔT da volta. Foi isso que eu quis dizer com essa interpretação aqui, ó. Como o ΔS da ida é igual a da volta, a velocidade média e o ΔT são inversamente proporcionais. Se eu uso uma menor velocidade, eu levo mais tempo. Então eu gasto mais tempo indo do que voltando. Isso quer dizer que eu passo mais tempo com 40 do que 60. Se eu levasse o mesmo tempo com 40 e 60, a velocidade média seria 50. Só que eu passo mais tempo com 40, pessoal. Isso quer dizer que a velocidade média está mais perto de 40 do que de 60. Repetindo, o ponto médio seria 50. Mas como eu passo mais tempo com 40 do que com 60, eu estou te falando que a velocidade média 1 é menor do que 50 km por hora, sem fazer conta alguma. Só pensando que a velocidade média se aproxima daquela que eu uso durante maior intervalo de tempo. Se eu vou sofrer o mesmo deslocamento e uso duas velocidades, é claro que eu vou passar mais tempo usando uma velocidade menor. Isso quer dizer que eu gasto mais tempo indo do que voltando. A velocidade média está sempre mais próxima da velocidade que você usa durante maior intervalo de tempo. Então ela está mais perto de 40 do que de 60. Se fosse o mesmo tempo, seria o ponto médio, que é 50. Como ela está mais perto de 40, ela é menor do que 50. Ou seja, a velocidade média 1 é menor que a velocidade média 2. Onde eu quero chegar? Que se você vai a 60 e volta a 40, você tem uma velocidade média menor do que indo e voltando a 50. Então, para ser mais rápido, é melhor ir e voltar a 50, porque você usa uma velocidade média maior. Vamos procurar o gabarito? Para ser mais rápido, deve optar pela segunda alternativa. O resto é só maluquice. E tem aqui uma ideia de que pode ser qualquer uma, porque a média é igual, mas não é. Só se ele usasse tempos iguais, e não tem como, porque o deslocamento é que é igual. Aqui ele inventa uma situação para enganar quem não entende o que é velocidade média. Aqui também. Mas sem dúvida, se eu tenho a opção de ir a 60 e voltar a 40 e voltar a 50, eu vou ser mais rápido. Claro, eu vou levar menos tempo se eu for e voltar a 50 km por hora. Devo optar pela segunda alternativa, portanto, gabarito letra E. Dá para fazer a conta e achar a resposta de qual é a velocidade média, mas não precisa. Se você faz essa conta, demonstra que você está viciado em fazer conta. Você não está pensando bem. É ruim,
porque você tem muitas questões para fazer num dia. Veja, você faz prova de mais de uma matéria. Então, fazer contas desnecessárias não vale a pena. Se ele tivesse perguntado qual a velocidade média para ir a 60 e voltar a 40, você faria a conta. Mas não é o caso. Concorda? Vamos para a próxima? Muito bem. Um avião decola de Fernando de Noronha às 8 horas da manhã e chega a Rio Branco, no Acre, às 8 horas da manhã. Essa exclamação é tipo assim, surpresa. Saiu, chegou na mesma hora. Sabendo que a distância entre essas localidades é de 3.990 quilômetros e que o Brasil tem 4 fusos horários, calcule a velocidade média do avião em quilômetros por hora. Olha, tem um pouquinho de geografia aí, né? Não sei nem se você vai gostar disso, mas Fernando de Noronha tá lá no primeiro fuso, né? E Acre está lá no último. Você tem que saber disso. Eu não acho que seja difícil, certo? O Acre e Fernando de Noronha, certo? Como é que é? O primeiro fuso, certo? O primeiro. E aqui é o quarto fuso. Tem outros dois entre eles, certo? Você sabe que a diferença é de 1 hora por fuso, não é assim? Muito bem. Então veja, ó. Ele sai às 8 horas da manhã. Se aqui 8 horas, quanto é aqui? 5, né? Ó, 8, 7, 6 e 5. 5 da manhã o avião saiu lá de Fernando de Noronha e chegou aqui, porque você tem que escolher, pessoal, uma mesma localidade para você entender qual foi o intervalo de tempo que o avião levou. Eu estou escolhendo o Acre. O cara saiu lá de Fernando de Noronha para o meu fuso às 5 horas e vai chegar às 8 horas. O instante inicial, 5 horas. O instante final, 8 horas. Se você escolher Fernando Noronha, saiu às 8, ele vai chegar lá às 11. Veja, quando o avião chegar no Acre, 8 horas da manhã, vai, 9, 10, 11. O importante é você fixar uma localidade para ter o mesmo fuso, certo? Eu fixei o Acre, saída e chegada. O avião sai lá de Fernando Noronha, qual é a hora no Acre? 5 horas. Chegando, qual é a hora no Acre? 8 horas, tá? Colocar aqui para não restar dúvida, certo? Muito bem. Velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT. Qual é o deslocamento escalar? Ele me disse que a distância entre essas localidades é de 3.990 quilômetros. E quanto tempo? Instante final, 8. Instante inicial, 5. Quanto tempo? 3 horas. 3.990 dividido por 3, 1.330. Velocidade média do avião, 1.330 quilômetros por hora. Olha aí. 1.330 quilômetros por hora. Vamos marcar o gabarito? 1.330 quilômetros por hora. Gabarito, letra D de dado. Tá aí. Deu para entender bem? Tô aqui em cima. Tranquilo? Sai às 8, chega às 8. Como pode? Muito simples. Ele vai sair às 8, mas aqui no Acre são 5 da manhã. E quando ele chegar são 8 da manhã. O avião levou quanto tempo em viagem? 3 horas. Percorreu 3.990 km sobre 3, 1.330 km por hora de velocidade média. Tranquilo? Vamos para a última? Muito bem, vamos lá. 20. Dirigindo-se a uma cidade próxima por uma autoestrada plana, o motorista estima seu tempo de viagem considerando que consiga manter uma velocidade média de 90 km por hora. Ao ser surpreendido pela chuva, decide reduzir sua velocidade média para 60 km por hora, permanecendo assim até a chuva parar 15 minutos mais tarde, quando retorna à sua velocidade média inicial. Essa redução temporária aumenta seu tempo de viagem em relação à estimativa inicial em quantos minutos? Pessoal, show de bola essa questão. Você vai fazer pouquíssimas contas, certo? Você só vai pensar comigo aqui. Existia uma estimativa, que era ter uma velocidade média de 90 km por hora. Tranquilo. Só que por causa da chuva eu reduzi para 60, mas só durante 15 minutos. Então nós vamos fazer um comparativo agora. Existe a velocidade média ideal e a real. A ideal era 90 km por hora o tempo inteiro. E a real, durante 15 minutos, só durante 15 minutos, eu diminuo para 60 km por hora. Então pense em dois carros. O carro ideal e o carro real. Eles estão indo juntos. Veja, é só uma analogia para você. Veja como fica legal. Dois carros, o ideal e o real. Enquanto não chove, eles estão juntos. O carro ideal e o carro real.
Quando chove, o carro ideal continua com 90 km por hora e o carro real reduz para 30, para 60. E isso dura 15 minutos. Isso quer dizer que o carro ideal está na frente agora, não está? Está na frente quanto? Vamos calcular? Por quê? Porque quando o carro ideal chegar lá na cidade, no destino, o carro real, ele está faltando quanto para chegar lá? Exatamente essa distância que acontece em função da redução de velocidade, concorda? Calma que vai dar tudo certo. Olha o que eu estou te falando. Estou te falando o seguinte, ó. Vai existir uma velocidade relativa entre o carro ideal e o carro real, certo? Essa velocidade relativa é que o carro ideal está a 90 km por hora e o carro real a 60. Gente, não existe dois carros. É só uma maneira de pensar numa resolução mais simples, tá? É só uma maneira, porque quando você está comparando aqui, ó, em relação à estimativa inicial, é o carro ideal, certo? Durante 15 minutos, o que acontece? A velocidade relativa entre esses carros, o carro ideal é mais rápido quanto? 90 menos 60, há uma velocidade relativa entre eles de 90 menos 60 de 30 km por hora. O carro ideal é mais rápido, 30 km por hora. Mas isso dura quanto tempo? 15 minutos. Aí veja, olha o que eu vou fazer agora, olha como vai ficar legal, pessoal. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Então, ΔS, passei multiplicando, velocidade média vezes ΔT, certo? Qual é o deslocamento relativo entre os carros real e ideal? Qual é a velocidade relativa? 30 km por hora. Quanto tempo passa chovendo? 15 minutos. Então isso aqui é o deslocamento, é a distância que separa os dois carros. Ó, você não precisa se preocupar porque aqui está em quilômetro por hora e aqui está em minuto não. Você está achando, sem dúvida, quilômetro por hora vezes minuto. Não tem problema. Isso aqui não é a resposta. Isso é, veja, quanto o carro ideal vai ficar à frente do carro real, porque ele é mais rápido em 30 km por hora. Quando chegar no destino, o carro, preste atenção, ideal chegou ao destino que é aqui, certo? Ao destino, o carro ideal chegou. Quanto falta para o carro real chegar? Falta esse ΔS relativo, não é? De 30 vezes 15, concorda? E ele vem com que velocidade? Já parou de chover. Ele vem a 90 km por hora. Veja, quanto tempo ele vai levar para percorrer? Porque quando o carro ideal chegar, eu começo a contar o atraso, certo? Eu começo a contar o que ele pediu aqui, ó. A redução temporária aumenta o tempo de viagem quanto, certo? O aumento de tempo, quando o carro ideal chegar, eu estou começando a contar o atraso. Qual é o deslocamento que falta para o carro real? 30 vezes 15. E qual é a velocidade do carro real? Já parou de chover? 90 km por hora. Então vai lá, ΔT, que é o atraso, chamar assim, tá? Só para não deixar solto. É o deslocamento sobre a velocidade média. Aqui, ó, só trocar de lugar. Qual que é o deslocamento? Espera aí. Estou chamando de atraso, tá? Qual que é o deslocamento? 30 vezes 15. Com que velocidade? 90 km por hora. Gente, dá certinho, ó. Aqui, ó. Quilômetro por hora vezes minuto dividido por quilômetro por hora. Quilômetro por hora cai fora, você vai achar o tempo em minuto, deu certinho, certo? 30 por 30 dá 1, 90 por 30 dá 3, e o ΔT, o atraso, será 15 por 3, 5 minutos. Não é show de bola? Ah, Wendel, eu nunca faria essa questão. Cara, você é estudante. Você está aqui para dar passos para frente no sentido de aprender física. Não fica se comparando com o professor não, tá? 5 minutos? Não se coloque para baixo não, você está estudando, você vai chegar lá. São exercícios para aumentar a sua intimidade com o assunto. 5 minutos, gabarito. Letra A, vou explicar de novo. Vem aqui. Fica maior aqui. Tem o que eu criei de expectativa, uma estimativa, e o que vai acontecer. A minha estimativa era fazer a viagem a 90 km por hora. Mas durante 15 minutos da viagem eu usei 60.
Veja, isso vai atrasar a minha viagem em quanto? Só durante 15 minutos eu usei 60. Você vai dizer, atrasa em 15 minutos. Não, atrasaria em 15 minutos se eu tivesse ficado parado. Se você tivesse ficado parado, começou a chover, você parou num posto, e tava 90, parou, zero. 15 minutos, e depois segue a 90, qual é o atraso? 15 minutos, mas não foi, você não parou, você continuou. O atraso vai ser menor do que 15. Faz sentido para você? Aí vamos achar esse atraso? O carro real e o carro ideal. Eu gosto dessa situação, assim, de você pensar assim, a expectativa e o que vai acontecer. Eles estão indo juntos, quando começa a chover, o carro, a expectativa vai na frente, porque tem uma velocidade a mais em quanto? Em 30 km por hora. E quanto tempo? Chove 15 minutos, então ele se desloca a mais 30 vezes 15. Só que depois para de chover, eu passo, o carro real passa a ter 90 também. Quando o carro expectativa, o carro ideal chega, quanto é que me separa da chegada? Exatamente o deslocamento a menos, que foi 30 vezes 15. Só que agora eu estou a 90 km por hora. Então 30 vezes 15 sobre 90, eu acho esse tempo aí de 5 minutos. Entende por que tinha que ser menor do que 15? Seria 15 minutos se eu parasse totalmente, mas eu continuei numa velocidade menor. Entendido? Gostou? Então deixa o seu like, é um clique para você, é nada para o nosso canal, é muito importante. Não está inscrito? Se inscreva. Se inscreva porque esse investimento no canal precisa que o canal fique forte. E aí sim eu posso continuar postando aulas de qualidade como essa, que eu tenho certeza que vai te deixar mais íntimo de aprender essa ciência maravilhosa, muitas vezes mal interpretada, que é a física, tá bom? Eu vou ficando por aqui, finalizado então todas as questões dessa primeira ficha, resolvi as 20, viu? 4 blocos de 5 questões. Estão aí, todas as 20 questões da primeira ficha, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desejo a você um excelente estudo. A gente se encontra na próxima aula. Um forte abraço.